Leitura bíblica 1º de janeiro de 2020, Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e governar dia e noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras, da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que dá fruto de árvore, que dá semente, e ser-vos-ão para mantimento. A todo animal da terra, a toda ave do céu, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia sexto. Mateus, Novo Testamento, capítulo 1.
Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Minadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria difamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Esdras, Velho Testamento, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém.
E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Esta é a nossa leitura de hoje e o que eu quero chamar a atenção para você neste 1º de janeiro é: em Gênesis, a terra estava um caos, sem forma, vazia, mas a palavra de Deus transforma o caos, gerando vida. Por isso, se você teve em 2019 dias de caos, em que tudo estava uma confusão, a palavra do Senhor trará ordem sobre todas essas coisas e vida, e tudo estará conforme o propósito, conforme a espécie, conforme a semente. O Senhor trará alinhamento sobre a sua vida. Em Mateus, através da situação de José, nós vemos que Deus não deixa um filho confundido. O Senhor não permitirá que você seja confundido ou enganado, porque Deus revela a sua vontade a todos aqueles que o buscam. E aqui em Esdras, nós vimos como Deus move o coração das pessoas para edificar a sua casa, que nesse ano o seu coração seja sensível a edificar uma obra para Deus. Ele vai usar você para construir os planos e os projetos que Ele tem sobre essa terra. Então, queridos, vamos orar pelo dia de hoje? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel e justo, nós trazemos, Pai, na primícia deste ano, o 1º dia das nossas vidas, e que o nosso propósito não seja frustrado diante de Ti. Que tenhamos bom êxito, Pai, e que tudo o que fizermos nos próximos dias até 31 de dezembro possamos honrar e glorificar o Teu majestoso nome. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um bom dia. Shalom.